acabou o filme? Maratonou a série ou zerou o jogo? Então, cola com a gente. Tá começando Depois da Tela, com Lincoln Breviglieri. Produção de áudio Vinhetando. Tem sons que parecem abrir portais. O barulho da televisão de tubo ligando, a avó lá da cozinha preparando nossa comida, uma risada atravessando a casa inteira antes mesmo da gente sentar no chão da sala. Tem obras que a gente lembra pela história, outras pela fase da vida em que elas encontram a gente. E poucas coisas me transportam tão rápido de volta para a infância quanto aquele pátio de isopor e papelão. Foi sem querer querendo. Porque antes de eu entender o que aquela série significava, ela já fazia parte da minha vida. Era o almoço correndo logo depois da escola, eram as frases que eu repetia na rua sem nem pensar direito no que eu estava falando, era o refúgio emocional que eu nem sabia que tinha. Conforme a gente cresce, aquela vila simples e humilde muda de tamanho na frente dos nossos olhos. Por isso, revisitar esses personagens é tão diferente agora. A gente deixa de olhar só para as brincadeiras das crianças e começa a enxergar o cansaço escondido por trás de cada sorriso dos adultos. Começa a perceber como o humor, muitas vezes, era a única forma daqueles personagens tolerarem as suas próprias dificuldades. E também começa a lembrar que a felicidade nunca precisou de tanto aparato assim para existir. No meio de tanta cobrança, neura por produtividade e pressa, parece que a gente desaprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas. Agora, eu quero saber de você. Qual pequena coisa consegue salvar um dia ruim? Me conta lá no Instagram, no @depoisdatelapodcast. Aproveita para seguir o perfil porque toda semana eu compartilho por lá os nossos carrosséis, os cortes dos episódios e um monte de conversa muito legal dos bastidores. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lincoln e esse é o Depois da Tela. Um espaço que não é sobre o que a gente assiste, é sobre o que fica. Hoje a gente vai falar sobre memória, rotina, vida adulta e sobre como uma vila feita de papelão conseguiu se transformar em casa para tanta gente. Bem, se prepara porque depois da vinheta a gente vai falar sobre Chaves. Isso. O estalo para escolher essa obra veio num momento completamente aleatório. Eu tava fazendo a decupagem do episódio do De Volta pro Futuro, quando no meio da conversa com a minha linda Paulinha, eu soltei uma frase do Seu Madruga. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. E eu só me dei conta depois que eu nem pensei antes de falar. Saiu no automático, como tantas outras frases do Chaves e do Chapolin que moram na minha cabeça por anos. E foi justamente aí que a ficha caiu. Eu tava repetindo naturalmente uma frase que foi escrita há mais de 50 anos. E isso mexeu comigo, sabe? Porque eu comecei a perceber quanto Chaves sempre esteve presente na minha vida de algum jeito. Seja nos bordões, ou nos trejeitos, nas referências, até na maneira de enxergar algumas situações do cotidiano. Em algum momento, a Vila deixou de ser só uma série, ela virou uma linguagem. E eu tenho quase certeza de que revisitar Chaves hoje desperte em você, que tá me ouvindo, algo tão único quanto em mim. Porque quando eu penso na série, eu não lembro primeiro de um episódio específico. Eu lembro de chegar da escola. E eu sei que isso pode parecer uma lembrança meio boba, mas é que ela continua absurdamente viva dentro da minha cabeça. Eu lembro de entrar em casa correndo depois da aula, largar a mochila
mochila e senti o cheiro da comida da minha avó que vinha direto da cozinha. Eu sentava no chão mesmo, com um prato montado ali na minha frente. É porque o sofá da sala ficava num ângulo meio assim de lado, sabe? Que não era muito confortável pra ficar assistindo, né? A TV, claro, era daquelas de tubo. E eu ficava ali hipnotizado por aquela tela enquanto o programa passava. A minha avó, eventualmente, até parava alguns segundos pra ver um pedaço aqui e ali, rir de alguma presepada que estava aparecendo na tela, mas, no geral, ela ficava no quarto ao lado, conversando com meu avô. E era um momento puramente meu com aquela caixa de madeira e vidro. E é engraçado pensar nisso hoje, porque naquela época, obviamente, eu não parava pra analisar nada daquilo. Aquilo não parecia um ritual ou uma rotina, não parecia uma memória importante sendo construída. Parecia só o certo, como se por meia hora o mundo, ou melhor dizendo, o meu mundo de criança, girasse um pouquinho mais devagar. Olhando hoje, eu acho bonito perceber que algumas obras acabam ficando marcadas na nossa vida, não necessariamente pelo tamanho da história, mas pela sensação que existia ao redor delas, sabe? Porque, honestamente, eu até lembro bem da série, eu lembro pra caramba das piadas dos personagens, mas o que mais me pega até hoje são aqueles momentos da vida em que eu percebo que eu consigo encaixar perfeitamente alguma frase do Chaves numa situação totalmente aleatória do cotidiano. E eu tenho um orgulho meio bobo disso, tá? Eu não vou mentir, não. Porque é quase como perceber que aquelas histórias foram ficando dentro da gente meio que sem pedir licença. É por isso que a vila se tornou um lugar tão confortável até hoje. Mesmo sendo barulhenta, caótica, absolutamente simples, ela parecia segura. E eu acho que isso tem muito a ver com a fase da vida em que a gente conheceu aqueles personagens. Talvez eu não sinta saudade só da série ou só da pessoa que eu era enquanto assistia. Talvez eu sinta saudade de uma época em que o mundo não era tão pesado. Uma época sem boleto, sem dor nas costas, sem prazo apertado, sem aquela sensação constante de que sempre existe alguma coisa pendente pra gente resolver, sabe? E eu sei que isso pode soar pura nostalgia, mas a grande verdade é que existe alguma coisa muito mais profunda acontecendo aqui. Quando a vida adulta começa a acelerar demais, a gente começa a procurar pequenos lugares emocionais de retorno. Algumas pessoas voltam para músicas antigas, outras, sei lá, reassistem filmes específicos, outras, assim como eu, ligam o videogame no fim do dia só para desligar um pouquinho a cabeça do mundo. A vila funciona exatamente assim, como um pequeno refúgio emocional preso no tempo e espaço. Para quem por algum motivo nunca assistiu Chaves, o que eu sinceramente acho quase impossível no Brasil, a série acompanha a convivência dos moradores de uma vila bem simples através das confusões de um menino órfão e extremamente atrapalhado chamado Chaves. Na superfície parece só uma comédia boba sobre crianças brincando num pátio, mas a vila em si funciona quase como uma entidade, digamos assim. Se a gente parar para analisar friamente, aqueles cenários de papelão e aquelas paredes claramente artificiais são simples até demais. Só que, curiosamente, é exatamente essa precariedade que torna tudo tão familiar pra gente. A força de Chaves nunca foi o cenário, ela sempre foi o texto. E é um roteiro muito preciso, capaz de transformar o cotidiano mais banal em uma coisa memorável, numa história que eu diria até eterna. Porque a dinâmica daquela vila parece um espelho muito fiel das nossas próprias vivências, não é? Todo mundo conheceu um Kiko na infância. Aquele amigo que tinha os melhores brinquedos da rua, mas que sofria um pouco quando precisava dividir. Da mesma forma, quase todo mundo já cruzou com alguém meio Seu Madruga. Aquele cara meio carismático, enrolado, vivendo no limite, mas que sempre dava um jeito muito criativo de se virar nos 30 quando as coisas apertavam de verdade. E uma coisa que sempre me fascinava na estrutura daquela vizinhança é o fato de que naquele pátio, tanto os personagens mais pomposos quanto os mais pobres eram obrigados a dividir exatamente o mesmo espaço. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha!
O terno do Seu Barriga cruzava com os trapos do Chaves, a soberba da Dona Florinda trombava com o desespero do Seu Madruga, e mesmo que eles passassem o dia inteiro brigando e guardando essas suas pequenas diferenças, eles sempre se apoiavam nas horas que o bicho pegava pra valer. Sempre que alguém passava fome, se era despejado, a vila inteira se unia. E eu acho que aqui cabe uma reflexão um pouco incômoda quando a gente compara esse pátio com a realidade das nossas redes sociais, por exemplo. Nós vivemos em um mundo moderno onde a gente se isola voluntariamente em bolhas, cercado apenas por, sei lá, algoritmos e pessoas que pensam exatamente como nós. Nós deletamos e bloqueamos e afastamos tudo que é diferente. Aquela vila, por mais disfuncional que fosse, dava uma aula sobre o que significa uma comunidade real. É essa sensação de reconhecimento humano e bruto que torna tudo tão confortável, por assim dizer. Porque quando a gente reassiste Chaves hoje, sabendo exatamente tudo que vai acontecer no minuto seguinte, o que mexe com a nossa nostalgia não é lembrar de quem nós éramos, é perceber que o mundo ao nosso redor continua assustadoramente parecido com aquela vila. Nós crescemos, mudamos de cidade, de trabalho, de rotina, mas as engrenagens humanas e os afetos continuam praticamente os mesmos ao nosso redor. E eu espero que a gente nunca perca essa dinâmica, honestamente. Eu torço para que a gente sempre consiga enxergar a beleza que existe nessas pequenas repetições, porque a grande ironia é que a vida adulta ensinou a gente a odiar a palavra rotina. Hoje, rotina tem um peso quase sinônimo de planilha, relatório, cansaço, pressão. Só que a vila enxergava a repetição de um jeito completamente diferente. Ali a rotina não era um fardo, ela era o palco. Eles encaravam o looping dos mesmos dias com muita leveza. Ao assistir o Seu Madruga apanhando da Dona Florinda pela 1000ª vez, ou assistir o Chaves acertando o Seu Barriga com uma bola todo dia na entrada do pátio, a nossa mente de adulto exausto finalmente encontra uma trégua, um lugar comum. Chaves virou esse símbolo de, sei lá, trégua emocional mesmo. Porque enquanto o mundo lá fora exige produtividade, performance, velocidade o tempo inteiro, aquele pátio de papelão continua exatamente igual, nos lembrando de que o cotidiano não precisa ser simples, ele pode ser leve. E é sob esse olhar de amadurecimento que a comédia pastelão dá espaço para uma percepção muito mais madura sobre o que significa envelhecer. Pausa dramática. Agora é hora da nossa pausa dramática. Aquele momento em que a gente para tudo e fala sobre a cena que mais marcou. E já que a gente está falando sobre amadurecimento, sobre as lentes que a gente usa para assistir a essa vizinhança hoje, eu quero te propor um caminho um pouquinho diferente. Vamos deixar a trouxinha do Chaves de lado, o episódio do ladrão guardado no cantinho da nossa memória. Hoje eu quero resgatar a nossa trégua através daquilo que a série tem de mais precioso. A comédia pura, inteligente e absolutamente leve. Se eu tivesse que eleger os meus momentos favoritos de toda a história do programa, eu iria direto, sem pestanejar, pro arco do Festival da Boa Vizinhança. Quando eu era pequeno, o que eu mais gostava era justamente ver essa grande história se dividindo ao longo de vários episódios. Normalmente a série trabalhava com aquelas esquetes, muito fechadas, em que tudo começava e terminava dentro do mesmo episódio, com acontecimentos que pouco ia acrescentar na cronologia. Mas de vez em quando, o roteiro se arriscava e desenvolvia arcos maiores, que quebravam o padrão e me pegava demais isso, muito. Aconteceu na icônica viagem para Acapulco, aconteceu na noite de Natal, na casa do Seu Barriga, mas de longe o meu favorito sempre foi o festival. O que torna esses 4 episódios tão geniais, para mim, é o tempo que o texto se dá para construir as piadas. E se for para escolher um momento exato, um frame que mora na minha cabeça, com muito carinho, eu vou ficar com uma cena que eu vou descrever agora. O Seu Madruga tá lá no pátio principal, tentando martelar e construir o palanque do teatro, e é um cenário clássico daquele estresse cotidiano que sempre rola por ali. O pátio tá uma bagunça, o tempo tá correndo,
correndo e por conta de uma daquelas confusões aleatórias que acontecem o tempo todo na vila, o sapato do Chaves voa por cima do telhado e a Chiquinha entra na cena correndo, para na frente do pai e pergunta com a maior naturalidade do mundo: Olha, pai, por acaso o senhor não viu passar por aqui um sapato voando? Aí o Seu Madruga, com aquele sarcasmo estalando e maravilhoso, sai sem nenhum esforço. Ele prontamente responde assim: Passou voando o quê? Um sapato. Ah, sim, como não? Um da Sapatos Airlines? Mano, eu continuo rindo disso até hoje. Olhando de perto, o mais engraçado é perceber que eu sei exatamente o momento que a piada vai acontecer. Eu sei o timing, eu sei a resposta, eu sei até a expressão que o Seu Madruga faz antes de falar, e ainda assim funciona. Ainda assim eu dou risada, igual um idiota deitado aqui na minha cama, porque o humor do Chaves nunca dependeu de surpresa ou de uma grande reviravolta. Ele nasce do caos da convivência, do improviso, da repetição, da sensação de que absolutamente tudo naquele lugar tá a um passo de desandar completamente. O Festival da Boa Vizinhança inteiro tem essa energia caótica, né? O palco parece que vai desmontar, o Seu Madruga fica tentando manter uma pose de autoridade enquanto claramente está perdendo o controle da situação, as crianças atrapalham tudo em que elas encostam, o professor Girafales até tenta também colocar uma certa ordem naquele hospício, enquanto a Dona Florinda transforma qualquer coisa em motivo para um drama gigantesco e tal. Só que ninguém desiste ali. Todo mundo continua fazendo aquele festival acontecer como se fosse o evento mais importante do planeta. E eu acho isso muito bonito, sabe? Parece demais com a nossa vida adulta. Um monte de gente cansada, se virando com o que tem na manga, tentando manter o palco de pé enquanto o mundo inteiro ao redor tá desabando. Só que Chaves faz isso sem cinismo, sem peso, sem transformar sofrimento em espetáculo. A série olha pra esse caos cotidiano e responde com um bom humor. É por isso que reassistir a esses episódios me dá um quentinho muito gostoso no coração. Não é só de nostalgia não, tá? É conforto mesmo. É saber que por alguns minutos eu posso voltar para aquele pátio de papelão onde os problemas continuam existindo, mas nunca são maiores do que a nossa capacidade de rir um dos outros e de rir junto com os outros também. Depois da tela. Visitar Chaves depois de adulto é perceber que a gente já não olha para as mesmas pessoas da mesma forma. Quando eu era criança, o Seu Madruga era só um personagem engraçado que apanhava da Dona Florinda, que ficava fugindo do aluguel e ficava tentando escapar de qualquer oportunidade minimamente parecida com o trabalho. Hoje eu olho para ele e penso: meu Deus do céu, esse homem tá muito cansado. E eu digo isso com um carinho gigantesco, tá? Porque crescer é começar a entender um pouco o Seu Madruga, né? É perceber que por trás daquele sarcasmo constante existia um homem que estava tentando sobreviver da melhor forma que conseguia. Um cara que claramente já tinha perdido várias batalhas pra vida, mas que ainda assim levantava da cama no dia seguinte pra continuar tentando. Olhando de perto, é isso que torna ele tão humano, digamos assim. O Seu Madruga nunca me pareceu preguiçoso de verdade. Ele só me parece alguém emocionalmente desgastado. Um homem que já tomou tanta pancada que aprendeu a economizar energia até na hora de sonhar. Eu acho muito forte perceber isso hoje, porque quando a gente é criança, a gente bota o olho nele e pensa: como assim esse homem não quer trabalhar? Só que depois de adulto, a frase muda completamente de tom. O trabalho não é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Quando eu era pequeno, isso era só uma piada genial
real. Hoje, honestamente, parece quase um resumo da minha vida. E eu falo isso como alguém que genuinamente ama o que faz. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu trabalho com design gráfico, mais especificamente com diagramação de texto. E, de verdade, eu sinto muito prazer no que eu faço. Para mim, existe uma coisa quase terapêutica em ficar organizando elementos, encaixando informação, construindo a página e transformar um monte de coisa solta em algo visualmente harmônico. Funciona que nem um quebra-cabeça criativo pro meu cérebro. Só que, junto com esse prazer, vem o outro lado da moeda. É o cliente mudando completamente um projeto no meio do caminho, prazo apertado, retrabalho, cansaço mental e aquela sensação constante de que sempre existe alguma coisa pendente esperando a gente terminar. E eu acho importante dizer isso sem transformar a vida adulta numa grande tragédia também. Não é uma reclamação, muito menos ingratidão. Eu sei dos meus privilégios, eu sou profundamente grato pela vida que eu tenho, mas também não dá pra fingir que crescer não desgasta, né? A gente começa a reconhecer naquele personagem uma coisa muito específica, um homem comum. Aquele cara que luta, que falha, que se enrola, que improvisa e que tenta manter alguma dignidade, mesmo quando as circunstâncias claramente não estão colaborando muito. A inteligência do personagem mora justamente no fato de que a série nunca transforma isso num drama totalmente pesado. O humor continua ali, o tempo inteiro. O Seu Madruga segue levando pancada, segue sendo humilhado, segue fugindo do aluguel e segue sem conseguir ocupar esse lugar clássico de homem bem-sucedido que o mundo normalmente esperaria dele. Mas ele também continua brincando, continua sorrindo, continua provocando os outros moradores, ele continua vivendo. E isso é uma coisa que não anula a outra. Porque felicidade adulta não significa ausência de cansaço. Às vezes a pessoa já tá destruída emocionalmente, cheia de preocupação, cansada até o último fio de cabelo e ainda assim consegue encontrar pequenas frestas de leveza na rotina. O Seu Madruga representa muito isso. Ele é quase um retrato daquele brasileiro que vive no limite, mas que ainda responde às dificuldades com humor, porque em muitos momentos rir acaba sendo a única maneira que ele tem de não endurecer completamente. Existe uma outra coisa muito interessante quando a gente olha pra Vila depois de adulto, que é a forma como aqueles personagens conseguiam encontrar felicidade em coisas absolutamente pequenas. As brincadeiras das crianças quase sempre nasciam do improviso. Era uma bola velha no meio do pátio, um pirulito, uma vassoura equilibrada no dedo, um pedaço de madeira velha que virava uma espada, um faz de conta completamente torto que por muitos minutos parecia mais importante do que qualquer coisa no mundo. E o legal ali é perceber que aquelas crianças nunca pareciam preocupadas em transformar diversão em desempenho. Ninguém precisava ser o melhor da vila brincando. Ninguém precisava otimizar o lazer. Ninguém precisava transformar o momento de descanso em produtividade. A grande verdade é que em algum momento da nossa estrada a gente desaprendeu completamente isso, né? Hoje, como a gente já mencionou em episódios anteriores, até os nossos hobbies precisam vir carregados de cobrança. Se a pessoa começa a pintar, ela sente que precisa comprar a melhor caneta, as melhores técnicas e aparecer num curso profissionalizante, enfim. Se alguém resolve ler, aparece imediatamente uma pressão absurda para ela consumir, 10 livros por mês, aprender leitura dinâmica, transformar uma experiência que deveria ser prazerosa numa, corrida pela performance intelectual. Até videogame, que sempre foi o meu maior prazer, às vezes parece sequestrado por essa lógica de produtividade. Tudo tem que ter uma meta, tudo precisa virar evolução, precisa ser um conteúdo. E aí, como eu disse, isso conversa diretamente com aquele episódio sobre Cozy Games. Para quem quiser ouvir, é o episódio número 7. Porque o fundo da discussão é exatamente a mesma. A nossa imensa dificuldade moderna de simplesmente existir sem tentar transformar cada segundo
fundo da nossa vida em algo útil. Sendo bem sincero aqui, eu acho que as redes sociais pioraram um pouco esse cenário. Hoje existe essa sensação constante de que a gente deveria estar produzindo mais, aprendendo mais, evoluindo mais, aproveitando mais, vivendo mais. Até o descanso parece precisar de um relatório para justificar o porquê da existência dele. E é assustador perceber o quanto de gente jovem já vive presa, né, nesse estado permanente de ansiedade e comparação social. A vila continua parecendo um porto tão confortável porque ela parece funcionar como um lembrete de que a felicidade nunca precisou de tanto aparato assim. Aquele pátio era simples, os personagens tinham pouco dinheiro, as brincadeiras eram totalmente improvisadas e os problemas continuavam ali, batendo na porta. Ainda assim, aquele lugar parecia emocionalmente rico. Rico de convivência, rico de afeto, rico de pequenas alegrias cotidianas. Esse é um dos maiores confortos de revisitar Chaves depois de adulto. A série lembra pra gente que a vida não precisa ser espetacular ou instagramável o tempo inteiro pra valer a pena. Existem momentos pequenos que são perfeitamente capazes de sustentar um dia inteiro. Uma risada, uma conversa, uma brincadeira boba ou aquela nossa velha lembrança de comer uma refeição quentinha, assistindo televisão sentado direto no chão da sala. Eu percebo muito isso na minha própria rotina quando eu paro pra jogar videogame no fim do dia, porque ali existe uma coisa rara na vida adulta, a possibilidade de simplesmente parar. Eu posso jogar por meia hora, posso desligar o videogame depois de terminar uma missão, posso abandonar um jogo no meio se ele simplesmente não tiver me fazendo bem naquele momento. E quantas áreas da vida adulta permitem esse tipo de liberdade hoje? Quase nenhuma. A maioria das coisas exige continuidade, resultado, entrega. Enquanto isso, a vila parecia sussurrar exatamente o contrário, o tempo todo. Calma, respira, brinca um pouco. A vida não precisa ser uma competição a cada segundo. Chaves continua atravessando tantas gerações, não porque a série mostra um mundo perfeito e intocável, mas porque ela nos devolve uma coisa que muita gente acabou esquecendo no meio do caminho. O cotidiano também pode ser um lugar de afeto. Depois da tela, porque aqui é sobre o que fica. E pra você que ficou até aqui comigo, o meu muito obrigado. Se você tá ouvindo pelo Spotify e gostou da conversa, lembra de seguir e avaliar o Depois da Tela, pô. Isso ajuda demais o projeto a continuar crescendo. Hoje a gente falou sobre infância, rotina, cansaço, mas eu acho que no fundo esse episódio acabou sendo sobre uma coisa ainda mais simples: abrigo. A vila nunca foi perfeita. Os moradores brigavam o tempo inteiro, o aluguel nunca era pago, as crianças transformavam qualquer tarde comum numa baderna e mesmo assim aquele lugar parecia seguro. Talvez porque existisse ali uma coisa que anda meio rara hoje em dia: espaço para respirar. Chaves nunca precisou de grandes efeitos, cenários gigantescos ou histórias mirabolantes para marcar tanta gente. Bastava um prédio, meia dúzia de personagem e um texto inteligente o suficiente para transformar o cotidiano em afeto. E o bonito é perceber que mesmo depois de adulto, a gente continua procurando exatamente isso: pequenos lugares emocionais onde o mundo desacelera um pouco. Uma música, um videogame, um filme, ou até uma série gravada num pátio de isopor e papelão há mais de 50 anos. Eu acho que uma das grandes lições disso tudo é entender que felicidade não nasce só dos grandes acontecimentos. Às vezes ela aparece numa conversa boba com seu amigo, numa gargalhada inesperada ou numa lembrança de infância que você ainda consegue ver claramente. E olha, se o seu Madruga conseguiu sobreviver à Dona Florinda, ao aluguel atrasado e ao Senhor Barriga ao mesmo tempo, é muito provável que a gente também consiga sobreviver aos boletos de hoje, né? E agora eu quero saber de você: qual pequena coisa consegue salvar um dia ruim? Me conta lá no Instagram, no @depoisdatelapodcast. E se esse episódio te trouxe um quentinho no coração, compartilha
compartilha ele com alguém que também cresceu ouvindo, que foi sem querer querendo. Bem, então é isso. Fica mais um pouquinho, porque já já vai começar a nossa cena pós-crédito. E se você quiser deixar a sua voz aqui nos próximos episódios, mandando um áudio ou uma história sua, já sabe. É só enviar um e-mail para depoisdatelapodcast@gmail.com que a gente te explica direitinho como participar. Combinado? A gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Obrigado mais uma vez pela companhia e tchau, tchau. Ei, não sai daí. Ainda tem a cena pós-crédito. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Helena, sou de São Paulo. O que falar de Chaves, gente? Chaves é infância total, né? É a lembrança boa, assim, de um tempo mais simples, um tempo que a gente tá até resgatando hoje em dia, dependendo do que faz. Muita gente procurando coisas analógicas, procurando ouvir um vinil, fazer trabalhos manuais, até a câmera fotográfica o pessoal tá usando de novo, porque era o simples. Era não precisar de internet, era você chegava, sei lá, da escola, ligava a TV, pegava seu Bombril, às vezes, pra sintonizar. Aqui a gente fazia muito. O Canal 4 era muito ruim aqui em casa. Então, Chaves é isso, é uma pureza, assim, são piadas que tem 50 mil anos e você ainda dá risada de uma coisa boba, mas que mexe com você, que mexe com o seu emocional mesmo, de lembrar, né? Nossa, olha, era uma coisinha tão simples, mas a gente se divertia demais. Ver adultos vestidos de criança e a gente nem pensava neles como adultos, a gente via o personagem. Eu fui na exposição do Chaves e parecia que eu tava dentro da televisão, porque foi uma exposição, nossa, foi das melhores que eu já fui ultimamente, porque eu tava ali na casa do Seu Madruga, tava na casa da Dona Florinda, foi lindo. E é isso que eu acho que o Chaves representa pra muita gente. Aquela piadinha inocente, legal, que todo mundo gosta e todo mundo ri, mesmo vendo 50 mil vezes. Sinta, relembre, compartilhe, depois da tela, porque aqui é sobre o que fica.